Já pensou se você tivesse tido dois pais, um pai rico e um pai pobre? Quais seriam os ensinamentos que cada um ia dar em relação às finanças, em relação à vida, em relação ao futuro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje e eu vou trazer aqui os conceitos desse livro aqui, ó, Pai Rico e Pai Pobre. Será que você conhece esse livro? Esse livro aqui é do Robert Kiyosaki, né, um cara muito conhecido quando se fala de inteligência financeira. Eu acredito até que foi ele que cunhou esse termo, inteligência financeira. E ele, ele teve essa experiência de ter dois pais. Como é que foi isso, David? Ele tinha um pai dele, né, biológico, que era um pai pobre, e ele tinha o pai do amigo dele, que era um pai rico. Ele considerava como se fosse um pai. E esse cara tinha muitos negócios. E tinha, evidentemente, uma visão diferente, né, de mundo, de vida, em relação ao pai pobre, certo? Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e educação financeira. Tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal, né? Então, vamos falar sobre esse livro aqui, ó. Para mim foi um clássico. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li de desenvolvimento pessoal. Então, assim, abriu minha mente para muita coisa, né? E eu vou te passar nesse vídeo 5 fundamentos, certo? Que vai mudar a tua forma de pensar em relação ao dinheiro, em relação à riqueza. Vamos começar aqui falando sobre a história do Robert Kiyosaki, certo? Ele, quando ele era criança, ele perguntou pro pai dele: papai, como é que faz para ser rico? Aí o pai dele já não tem muita crença em relação à questão de você se tornar rico, né? Mas ele falou o seguinte, o pai pobre, falou o seguinte: você tem que estudar, se formar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, conseguir um bom emprego, trabalhar, crescer dentro da empresa, e aí só então você, ao final da vida, você vai ser rico. E aí ele pegou e foi perguntar a mesma coisa pro pai rico. Pai rico, como é que faz para ser rico? E aí o pai rico dele falou o seguinte: você faz o seguinte, você acumula ativos, você diminui passivos, que você vai se tornar uma pessoa rica por meio de negócios, por meio de ações, por meio de, enfim, por meio do empreendedorismo, né? Por meio de você ter um negócio próprio, é uma maneira em que você vai enriquecer. Então, de um lado, você tinha um conselho que você tinha que se formar, fazer faculdade, passar anos, décadas numa empresa, certo? Enquanto o outro diz que você pode abrir um negócio, você pode acumular ativos, e daqui a pouco a gente vai falar a diferença entre ativos e passivos, tá? Segura aí que eu vou te explicar já, tá? Teve outro momento em que o Robert Kiyosaki, né, criança, ele chegou no pai dele e falou o seguinte: papai, quero comprar uma bicicleta. E aí o pai pobre falou o seguinte para ele: filho, você não tem dinheiro, você não consegue, você não vai conseguir pagar. Esse foi o conselho que o pai pobre deu pro Robert. E aí o Robert pegou e perguntou pro pai rico, né? Pai rico, eu quero comprar uma bicicleta. E aí o pai rico perguntou o seguinte para ele: beleza, ok, como você vai comprar a bicicleta? Então, muitas vezes na nossa vida, a questão é exatamente essa. É não desistir das coisas, tá entendendo? É tirar esse pensamento de que eu não consigo, porque meu rendimento não dá, porque meu salário não dá, porque, enfim, eu não vou conseguir. No pai pobre, ele já taxou, já definiu. Você não consegue. Já o pai rico perguntou: como você vai conseguir? Imagine que você queira fazer uma viagem para a Europa. Se você ficar nesse pensamento, meu salário não dá, acabou, você não vai para a Europa. Agora, se você mudar a pergunta e buscar o como é que eu consigo viajar para a Europa? O que é que eu posso fazer para levantar essa grana, para fazer essa viagem? Será que eu não posso fazer uma atividade freelance? Será que eu não posso fazer uma atividade extra aqui que ao longo de um tempo eu vou juntar essa grana e vou para a Europa? Então, a questão é você avaliar essa mudança de perspectiva, essa mudança de paradigma. A gente ainda está conversando aqui no fundamento 1, certo? Que é o fundamento que eu estou discutindo com vocês sobre a perspectiva de um pai rico e de um pai pobre, certo? Teve outro momento em que o Robert Kiyosaki foi falar com o pai dele, né? Falou o seguinte: pai, eu tenho 20 reais, só que eu devo ao meu coleguinha 15 reais. E eu queria lanchar na escola. O que é que eu faço? Eu pago ele ou eu lancho na escola? Que parece que o lanche era 10 reais. Se ele pagasse, ia ficar sem a grana, né? E aí o pai pobre, adivinha o que foi que o pai pobre falou? Não, você tem que quitar sua dívida. Quite a sua dívida. Vá lá, pague a obrigação primeiro.
E aí o pai rico já falou algo diferente. Falou o seguinte para ele: ó, primeira coisa, você vai comprar o lanche. E aí o Kiyosaki, né, ele ficou se perguntando, mas e a dívida? A dívida você vai pagar depois, mas a primeira pessoa que você deve se pagar é você. A partir do momento que você estiver abastecido, você se sentiu pago, você conseguiu fazer com que esse dinheiro, né, te trouxesse um benefício, tu vai ter muito mais energia, tu vai ter muito mais criatividade, entusiasmo para poder pagar o teu coleguinha, para poder quitar essa dívida, entendeu? Porque você vai, com essa energia, gerar mais dinheiro. Então, muitas vezes, a gente tem essa crença também limitante de, tipo assim, não, eu tenho que quitar a dívida, só que você não consegue pensar que, às vezes, esse dinheiro, vamos supor que, um exemplo, né, você tem uma dívida de 100 mil reais, certo? E você recebe 100 mil reais de alguma maneira aí, ganhou num prêmio. Se você for com esse pensamento, vou quitar a dívida, aí você, ok, aí zera tudo, você vai se manter na mesma condição que você estava, tá entendendo? Agora, se você pegar esses 100 mil reais, vou empreender com esse negócio, vou pegar minha expertise, vou montar um business plan, vou montar um negócio, e aí com esse, vou renegociar a dívida, vou parcelar, vou estender, mas que o retorno desse capital vai dar para eu pagar a parcela e ainda vai dar para eu tirar algo para mim. Então, a ideia não é você deixar de pagar as pessoas, não é isso. A ideia é você criar uma ideia que você possa fazer esse dinheiro render muito mais para você. Era isso que o pai rico estava sugerindo, estava recomendando para o Kiyosaki, entendeu? E não para ele se manter na condição em que ele vai ficar sem ter aquele desejo que ele gostaria de ter alcançado, entendeu? Bora para o segundo fundamento, que é em relação à diferença entre ativo e o passivo. Se você quer enriquecer, você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo. David, qual é a diferença entre um ativo financeiro e um passivo financeiro? O ativo financeiro é alguma coisa que coloca dinheiro no teu bolso. O teu salário, o teu trabalho, coloca dinheiro no teu bolso. E o que é passivo? Passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. O que seria um passivo? Por exemplo, um carro. Você comprou um carro e aí tem toda a manutenção e não traz mais dinheiro aquele carro. Por definição, não traz mais dinheiro. Ele tira dinheiro todo mês. Às vezes você tem uma casa parada, sei lá, e aí essa casa virou um passivo, porque tipo assim, tempos em tempos, você tem que dar manutenção naquela casa, tá entendendo? Então, para você diferenciar o que é um passivo e um ativo, é justamente se basear nesse fundamento. Tá botando dinheiro no meu bolso ou tá tirando dinheiro do meu bolso? Entendeu? Se você tem uma casa e ela está alugada e, tipo assim, o rendimento dela é maior do que a manutenção, beleza, você está ganhando dinheiro, aquilo ali virou um ativo. Então, as coisas não são assim definidas, aquilo ali sempre é um ativo, aquilo ali sempre é um passivo. Não é assim. Se você tem um carro e aí você aluga esse carro e alguém trabalha como Uber e o rendimento desse aluguel dá para pagar a manutenção do carro e documentação, licenciamento e tudo, então você tem um ativo financeiro também. Entendeu? Então, assim, o que foi que o pai rico falou para o Kiyosaki em relação a enriquecer? É simples, é você acumular, concentrar ativos. Quanto mais ativos você tiver e quanto menos passivo você tiver, mais prosperidade, mais dinheiro você vai ter. Esse é o segredo para você acumular riqueza. É você ter mais ativo do que passivo. É você ter mais dinheiro entrando do que ter dinheiro saindo. Toda dívida, ela é um passivo, entendeu? A menos que essa dívida seja um custo, como eu falei, em que você vai pegar um empréstimo de 100 mil reais, mas você vai capitalizar e ela vai se tornar um ativo. Tudo é uma questão de como é que você está lidando com essa grana. Vamos para o terceiro fundamento. O terceiro fundamento, a terceira lição que o Robert Kiyosaki trouxe para mim foi em relação aos quadrantes. Existem 4 tipos de pessoas quando a gente fala de inteligência financeira. E quais são essas pessoas? Tem a pessoa que está no lado do empregado, aí essa pessoa trabalha por hora, né, aquela coisa toda, tem um patrão, tem um chefe, dificilmente ela vai enriquecer, certo? Por quê? Porque ela é empregada de alguém, entendeu? O Robert Kiyosaki, ele teve uma atividade com o pai rico dele, foi bem interessante, que ele queria ganhar o dinheiro, aí o pai rico pegou e falou, não, beleza, então você trabalha para mim, tipo, 10 centavos por hora, alguma coisa assim. E aí no começo, né, o Kiyosaki, nossa, que legal, tô trabalhando e tudo, e aí começou a trabalhar e passava dia e dia e dia, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada, o Kiyosaki. Eu nunca vou enriquecer desse jeito, porque eu tô aqui trabalhando e me cansando,
E aí ele pegou e foi questionar o pai rico. Dizer que ele não ia enriquecer desse jeito, não ia ter dinheiro desse jeito. E aí o pai rico dele pegou e falou, né? Agora você entendeu. Você não vai enriquecer estando nessa condição, vendendo hora, porque hora não é escalável. Entendeu? Todo mundo só tem 24 horas. Só que como é que tem pessoas que conseguem ganhar muito mais dinheiro nas mesmas 24 horas do que a maioria das pessoas? Porque elas trabalham com resultados, elas trabalham com ideias, com negócios. Então, ela consegue multiplicar essas 24 horas consumindo as horas das outras pessoas. Tá entendendo? Porque essa é a pessoa detentora da ideia, do negócio. Entendeu? Então, assim, foi que o pai rico passou pro Kiyosaki. Tenha um negócio. Busque ter um negócio. Mas aí é outro quadrante, a gente vai conversar sobre ele, certo? Beleza, a gente falou sobre o quadrante do empregado. E aí a gente tem um quadrante do autônomo ou do pequeno empreendedor. Qual é a diferença entre o autônomo e o empregado? É porque é o seguinte, o autônomo ou o microempresário, beleza, ele não tem um patrão, ele é patrão dele mesmo. Só que se ele não trabalhar, ele não vai ter renda. Entendeu? Então o que acontece? Ele acaba sendo um empregado da própria empresa. Ele acaba ainda submetido a essa questão de vender hora. Então é só uma classe um pouco diferente, talvez um pouco melhor, depende da perspectiva, talvez não seja nem tão melhor, dependendo do emprego, né, que a gente esteja comparando. Então existe pouca diferença entre o autônomo e entre o empregado. Vamos para o terceiro quadrante, né, que as coisas começam a melhorar, que é você ser o dono do negócio. Então existe uma diferença entre você ser o dono do negócio e você ser o autônomo, ou você ter uma microempresa. Qual é a grande diferença? O dono do negócio, ele não precisa estar lá para a empresa funcionar. Ele pode muito bem viajar um mês, voltar e a empresa está funcionando. Por quê? Porque existe uma sistemática em que aquela empresa funciona. Existe um gerente, existem pessoas ali que botam o dia a dia da empresa para funcionar e o dono do negócio, ele não precisa estar lá para funcionar. Essa é a grande diferença. Se você precisa tá lá na sua empresa para as coisas funcionar, então você talvez ainda seja um empregado da própria empresa, que não é o ideal, certo? Você tem que transitar para esse quadrante, que é o quadrante do dono do negócio. E a gente vai para o último quadrante, que é o melhor que tem, certo? Qual é o quadrante melhor que tem, David? É o quadrante do investidor. O investidor, ele não precisa estar na empresa, ele não precisa trabalhar, ele não precisa, ele não precisa fazer o que o dono faz, o dono da empresa faz nada. Ele só precisa patrocinar aquele negócio com o dinheiro dele. Evidentemente, ele já fez outras atividades para poder acumular aquele capital. Então, ele não precisa mais trabalhar. Esse é o objetivo, de acordo com Kiyosaki, é você ser um investidor. Colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e não passar a vida toda na corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? E muitas vezes o empregado está, na verdade, 100% das vezes o empregado está, o autônomo também, o dono, né, do negócio, às vezes está, às vezes não está, é muito relativo. Agora o investidor, ele não está, porque ele tem investimento e se ele for um bom investidor, ele diversifica o investimento dele e ele não precisa acordar cedo para trabalhar, porque a renda já está garantida. Ele pode, assim, prosperidade é isso. Prosperidade é você acordar e saber, tipo, eu não preciso nem trabalhar, porque eu sei que o meu mês já está garantido. A minha qualidade de vida já está garantida. Por quê? Porque eu alcancei a independência financeira. Inclusive, o Robert Kiyosaki, ele fez um livro só para falar sobre independência financeira. Em outra oportunidade, a gente vai conversar sobre ele, justamente porque as pessoas queriam saber mais em relação a esses quadrantes, em relação a esses 4 perfis. Porque ele dá uma pincelada em relação a isso, e depois não retorna mais. E as pessoas cobraram, e ele fez um livro, né, só falando sobre isso. Ele chamou de tipo guia prático do pai rico, né? E aí ele realmente vai nessa questão da independência financeira. Então, assim, esse é o objetivo, pessoal. É você ir atrás da sua independência financeira. Você ter renda suficiente a partir de vários ativos que pague o teu custo de vida. A questão que você pode refletir aqui é o seguinte: se eu cortar o seu fluxo de renda agora, seja você empregado, empresário, quanto tempo, tendo a sua mesma qualidade de vida, você aguentaria sobreviver? Quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano?
Tem pessoas que nem uma semana, né? Se cortar a renda. Então, a ideia é você construir ativos que vão pagar a sua qualidade de vida, certo? Esse fundamento é um fundamento preciosíssimo de você entender. Eu fiquei assim chocado quando eu descobri, e depois estudando investimento, eu vi que é tranquilamente possível você alcançar esse resultado da independência financeira, tá? Vamos para o quarto fundamento, que é em relação ao maior ativo que tem. Já que a gente conversou sobre ativos, né? Vamos falar sobre ativo. Uma vez, perguntaram repórteres, né? Chegaram no Warren Buffett. Warren Buffett é um dos caras mais ricos do mundo, desse planeta, né? Um investidor, um mega investidor da Bolsa de Valores norte-americana. O cara tem praticamente a Coca-Cola para ele. Perguntaram para ele certa vez, Warren Buffett, qual foi o maior ativo que você já investiu? Tipo, qual foi aquela virada de chave? Qual foi aquele, sabe, aquele negócio que tu entrou e aquilo ali trouxe o teu resultado? E aí o Warren Buffett, ele falou o seguinte, olha, o melhor ativo que eu já investi, o maior ativo que eu já investi, foi um curso que eu fiz com Dale Carnegie, de como influenciar pessoas, como se comunicar bem. Não sei se você sabe, mas o Dale Carnegie, ele, tipo assim, é uma referência quando se fala de influenciar pessoas, né? Ele tem até aquele amigo, fazer amigos, influenciar pessoas. Ele é o autor desse livro, talvez você conheça, entendeu? Então, tipo assim, foi que o Warren Buffett quis dizer com isso. O maior ativo que tem é o nosso conhecimento, é o que está aqui, ó. Esse é o maior investimento. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem o seguinte, David, eu tenho 5 mil reais, eu tenho 10 mil reais. Qual é a ação que tu acredita que eu devo investir na Bolsa de Valores? Eu falo o seguinte, não é ação nenhuma. É o seu conhecimento, é a sua cabeça. Estuda. Pega esses 5 mil reais, pega esses 10 mil reais e estuda educação financeira. Aí eu tenho certeza que tu vai conseguir ter bons resultados em qualquer coisa que tu entrar. Então a questão é você se educar primeiro, você investir no maior ativo que você tem, que é aqui a sua cabeça. Imagina o valor que você vai ter se você se capacitar em relação à sua oratória, à sua dicção, à sua educação financeira, à sua persuasão, à sua estratégia de venda, à sua estratégia de negociação, inteligência emocional, leitura corporal. Imagina a capacidade e o valor que você vai ter como pessoa se você tiver todos esses conhecimentos. Você vai praticamente poder ter o rendimento que você quiser, onde você quiser. O que eu quero dizer é o seguinte, você não vai ficar parado, as pessoas vão querer ter esse valor perto delas, seja no negócio, seja em sociedade, entendeu? Então, o maior ativo que tem é aqui, a sua cabeça, certo? Nunca se esqueça disso. Esse é um dos códigos mais valiosos que eu acho que o Kiyosaki passa. Você investir em você, entendeu? Você é seu maior ativo, sempre lembre-se disso, né? E o quinto fundamento, a gente está quase acabando, infelizmente. Antes de eu falar, você já deixou o like aqui? Já apertou a bomba do like? Porque às vezes as pessoas assistem um vídeo inteiro e não fazem isso. Se você quer prosperidade também, você tem que dar o seu like aí, deixa o seu like, certo? Para ajudar também aqui o canal, certo? O quinto fundamento é em relação à educação financeira, certo? É você se alfabetizar em relação às suas finanças. É você buscar entender de leis, entender de números, entender de vendas, entender de negócios. É você realmente estudar isso, porque não tem como você prosperar se você não estuda essas coisas. Entendeu? Como é que você vai prosperar se você não sabe nem como é que funciona o sistema financeiro? E aí você entra em dívidas, entra em passivos, entra em financiamentos de forma descontrolada. Então, a primeira coisa que você pode fazer, que está um pouco ligado com aquilo que eu ensinei agora há pouco, é você investir em conhecimento, certo? No caso, especificamente em relação à educação financeira. A educação financeira é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. A educação financeira foi o primeiro livro, né, que eu li, foi de educação financeira. Então, desde então, eu não parei mais em relação à educação financeira. Estudei ações, mercado, bolsa de valores, fundos imobiliários. Eu estou sempre estudando para saber se não tem algo novo que eu possa conhecer. E, gente, sempre tem algo novo. É incrível. Por mais que você busque cursos, sempre tem algo novo. Então, eu aprendo algo e já vou aplicando na minha vida. Já vou aplicando um controle financeiro mais eficiente, entendeu? Um orçamento mais inteligente. E aí eu vou buscando capacitação. Sempre dá para você se capacitar. Você pode comprar livros. Não é obrigado comprar um curso de R$1.000, tá entendendo? Você pode comprar um livro, às vezes tem livros incríveis de R$30. Então, comece a estudar
educação financeira. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, né? Eu tenho um resumo completo de Pai Rico e Pai Pobre aqui no meu canal. Já faz um tempinho já que eu fiz ele, mas a qualidade assim do áudio, tudo é tudo aceitável, tá? O vídeo tá muito bom, tem muito conteúdo e de vez em quando eu mesmo retorno naquele vídeo para lembrar de vários conceitos de Pai Rico e Pai Pobre. Eu convido você a assistir, certo? Vou deixar em algum lugar aqui no canal, no final do vídeo eu vou deixar também. Então, aperta a bomba do like, se inscreve nesse canal, que aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. E bota aí nos comentários qual foi o código mais violento que você pegou em relação às finanças, tá? Me acompanha aqui, que a gente ainda vai falar muito de educação financeira e prosperidade. Prosperidade é um resultado divino. Ame o dinheiro. O dinheiro é muito bom. O que você não pode fazer é colocar os seus princípios, né, abaixo do dinheiro. Isso você não pode fazer. Mas o resto, dá o seu melhor, que o dinheiro ele é consequência, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Eu quero que você seja rico.